dois homens conseguem fugir de um manicômio. Depois de atravessar diversos corredores, eles chegam ao telhado e a liberdade está logo ali. Basta atravessar o prédio ao lado. O primeiro toma distância, salta e consegue. O segundo olha pro vão, tenta criar coragem, dá um passo pra trás, respira, mas não consegue pular. Então o primeiro dá um sorriso e diz: calma aí, mano. Eu acendo a minha lanterna e você pega e atravessa pela luz. E o outro responde, tipo, de imediato: você acha que eu sou louco, mano? Você obviamente vai apagar quando eu estiver bem no meio do caminho. Durante décadas, milhares de leitores tentaram descobrir exatamente o significado dessa piada. Ela representa o Batman e o Coringa, representa duas formas de enxergar o mundo. E existem textos, fóruns, livros que provavelmente algum estudante de filosofia que perdeu o TCC inteiro tentando responder isso. Mas deixando claro, vamos deixar um pouco a hipocrisia entrar dentro do meu corpo agora e eu também vou tentar criar a minha própria interpretação. Só que pra mim, o maior mistério nunca é a piada, ele sempre foi outra coisa. Foi uma frase repetida inúmeras vezes em Batman, uma piada mortal. O Coringa acredita fielmente que basta um único dia ruim para que qualquer pessoa se torne exatamente igual a ele. À primeira vista parece só uma provocação, mas não, é uma hipótese, é uma coisa que ele quer testar, ele necessita testar. E isso particularmente mudou completamente a forma como enxergamos essas histórias, porque hipóteses precisam ser testadas. E é exatamente isso que o Coringa faz durante toda a HQ. Ele escolhe Gordon, destrói sua vida em questão de horas, atira em Bárbara, humilha Gordon, leva um homem ao limite da dor, física e mental. Tudo isso porque ele não quer simplesmente machucar alguém, ele quer demonstrar sua tese. Percebe a diferença? Vilões normalmente querem conquistar o mundo, o Coringa ele quer vencer uma discussão. E talvez seja isso que é o mais assustador nele. Porque alguém disposto a destruir uma cidade toda pra ganhar poder é perigoso. Mas agora alguém disposto a destruir pessoas pra provar um ponto, esse costuma escrever livros de história. O Coringa não quer descobrir como as pessoas funcionam, ele já decidiu como elas funcionam. Agora o que falta é simplesmente obrigar a realidade a concordar com ele. E isso muda completamente a leitura da obra. Porque Batman, a piada mortal, talvez nunca tenha sido sobre loucura. Sempre foi sobre obsessão de transformar uma teoria em verdade. Existe uma característica muito curiosa no cérebro humano. Nós odiamos viver sem respostas. Se o mundo parecer caótico, inventamos umas teorias elegantes. Se a realidade é confusa, preferimos reduzir tudo a uma única causa. É confortável e eu diria até que quase terapêutico. O problema é que o universo parece ter desenvolvido um prazer particular em humilhar pessoas que acreditam possuir explicações definitivas. A história da filosofia inteira pode ser resumida como uma fila de indivíduos brilhantes dizendo que finalmente descobriu como o mundo funciona. Então chega um outro filósofo e explica por que o anterior estava errado e assim fica praticamente um revezamento olímpico de egos e sucessivamente. Descartes acreditava ter encontrado um fundamento absoluto seguro. Nietzsche passou boa parte da sua vida desconfiando justamente das verdades absolutas. Popper diria que uma teoria científica só é realmente forte quando ela aceita a possibilidade de ser refutada. Já Coringa ele faz exatamente o contrário. Se Gordon enlouquecesse, a teoria estava certa. Se Gordon resistisse, bastava encontrar outra vítima. Aí você percebe o problema? Quase nenhuma evidência consegue mudar sua conclusão, porque não possui uma teoria, simplesmente possui uma crença. Ele parte do resultado e não da pergunta. Talvez alguém discorda da nossa opinião, é muito mais confortável concluir que essa pessoa seja ignorante do que admitir que talvez exista um detalhe que nós ainda não percebemos. Nossa autoestima agradece, nosso crescimento intelectual não muito. O Coringa não está investigando a natureza humana, ele está tentando arrancar uma confissão dela, como um cientista que altera os resultados do experimento para garantir que sua hipótese seja publicada. E particularmente isso é uma péssima ciência, mas simplesmente uma excelente tragédia. Gordon é o verdadeiro centro filosófico dessa história, não é o Batman, muito menos o Coringa, mas sim Gordon. O Coringa escolhe Gordon porque precisa provar sua teoria, ele precisa que Gordon caia, que ele enlouqueça, que atire nele, que se torne um assassino, mas Gordon não cai. Gordon atravessa o pesadelo absoluto, vê sua filha ser baleada, é despido de sua dignidade, humilhado, torturado, colocado diante do abismo, e ainda assim no momento decisivo ele diz pro Batman: prenda ele, pelos trâmites legais, vamos funcionar ele que o nosso jeito funciona. Gordon não perdoa o Coringa, não compreende, não o torna santo, mas ele simplesmente não abandona a sua própria humildade, ele não abandona os seus princípios. Isso é algo que o Coringa simplesmente não consegue processar. A empatia que muitos leitores sentem pelo Coringa é totalmente compreensível. A história nos mostra um homem comum, destruído por um acaso extremamente cruel, particularmente é humano você sentir compaixão dele. Mas compreender o sofrimento não significa validar suas conclusões. Coringa transformou sua dor em uma filosofia de ódio, Gordon transformou sua dor em uma resistência silenciosa. Gordon representa exatamente aquilo que o Coringa não consegue aceitar, que é possível atravessar o pior dia da sua vida sem abandonar o melhor de si mesmo. O verdadeiro conflito de piada mortal particularmente nunca foi o Batman contra o Coringa. O verdadeiro conflito é entre um homem desesperado para provar que a sua visão de mundo é verdadeira e a realidade que insiste em dizer que ele está errado. Coringa não pode admitir que Gordon tenha resistido, ele não pode admitir que sua teoria tenha falhado, porque a sua teoria falha.
sua identidade ela entra em colapso. Ele passou anos construindo uma versão de si mesmo baseado nessa ideia. Eu sou o que o mundo fez de mim, eu não tive escolha, todos seriam como eu. E essas frases simplesmente são muletas filosóficas, desculpas para não encarar o espelho. E essa necessidade de estar certo a qualquer custo não está restrita ao Coringa, ela está em todo lugar. Fanáticos religiosos que reinterpretam escrituras, ideólogos políticos que distorcem fatos, teóricos da conspiração que criam sistemas cada vez mais complexos para evitar admitir que são enganados. E muito provavelmente você conhece alguém assim. Talvez você mesmo já tenha sido essa pessoa. Eu já fui. O problema é que uma teoria depende de estar certa a qualquer custo. Ela deixa de ser uma teoria e se torna uma prisão. O Coringa não é livre. Ele é o prisioneiro mais bem sucedido da própria história que ele mesmo inventou. E essa talvez seja a maior tragédia. O Coringa nunca vai saber se a teoria dele é verdadeira porque ele nunca vai permitir que seja testada de verdade. Ele só vai punir quem contradizer. Mas vamos voltar ao início. Os dois internos, o telhado, o vão, a lanterna, a desconfiança. Talvez Alan Moore tenha escrito essa obra justamente para criticar nossa obsessão por encontrar respostas definitivas. Talvez o verdadeiro absurdo seja tentar explicar o que não possa ser explicado. Ou talvez ele só escreveu uma história muito foda porque ele tava meio bêbado e agora eu tô criando uma teoria sobre isso. Vai saber, eu não tô na cabeça do cara. Não vou oferecer uma interpretação definitiva e isso provavelmente seria contradizer tudo que eu argumentei. Mas eu falei lá do começo que eu ia deixar a hipocrisia assumir meu corpo, tá bom? Nem começa. E o que eu posso dizer é que o Coringa é uma resposta única pra dor humana. Uma teoria que explicasse a sua vida, seu sofrimento, suas escolhas, e essa busca o destruiu. Gordon não tentou explicar seu sofrimento, ele apenas suportou e isso salvou. O verdadeiro perigo nunca foi a ideia errada. Ideias erradas podem ser corrigidas o tempo todo. O verdadeiro perigo é que a ideia precisa explicar absolutamente tudo, porque para se manter viva, essa ideia ela precisa distorcer a realidade, esmagar contradições, silenciar vozes e, quando necessário, destruir qualquer um que ouse dizer não. Coringa ele não é simplesmente um vilão, eu diria que ele é mais um aviso. E talvez essa seja a coisa mais corajosa que alguém possa fazer, além de construir uma teoria perfeita. E talvez seja apenas admitir um eu não sei, o feixe de luz está lá, você pode atravessar, mas talvez a sabedoria não esteja em confiar cegamente na luz. Talvez a sabedoria esteja em recomeçar que algumas travessias não podem ser feitas com a luz de outra pessoa. Particularmente, esse roteiro veio na minha cabeça muito do nada, assim. Nossa, literalmente só veio e eu comecei. Escrevi ele em 15 minutos e acabei de terminar a gravação. Eu tô morrendo de calor e tudo que eu posso fazer é agradecer você por ter ficado aqui vendo essa brisa esquisita que eu tive. Agradecer ao editor por estar editando esse vídeo. Muito obrigado mesmo de todo o coração. E você tem uma teoria pra falar isso? O que você acha? Comente alguma coisa, vamos discutir, vamos conversar sobre isso. De novo, muito obrigado a todo mundo que tá aqui. E, bom, você discorda? Você concorda? Você acha que um dia ruim pode mudar totalmente o caráter de alguém? Vamos lá, coloca nos comentários. Eu faço questão de ler tudo isso. Mas, antes de tudo, eu preciso obrigatoriamente criar umas pequenas recomendações pra você. Particularmente, eu recomendo que na DC Comics que você conheça o Asilo Arkham, que ele explora a linha tênue entre o heroísmo e a loucura, aprofundando na relação psicológica entre Batman e seus vilões. E o Watchmen, que é outra obra do Alan Moore que discute os perigos de uma visão entre mundos. Se você curte a Marvel, tem Demolidor, A Queda de Murdoch, que é literalmente o contraponto direto a essa tese do Coringa, e X-Men, Deus ama, o homem mata, que é mais uma reflexão sobre crenças absolutas e teorias totalizantes. Bom, muito obrigado pra você, nos vemos no próximo vídeo. Se você curtiu, eu recomendo que você se inscreva no canal ali, de verdade. Tchau, tchau.